Bom, pessoal, terminado o tema da gratuidade processual, vamos falar da sucessão processual. E ela ocorre tanto no polo ativo quanto no polo passivo. A sucessão da parte, ela só vai ocorrer, quando esta é uma pessoa física e aí a sucessão só ocorre na morte, existe um procedimento de habilitação, que está previsto no Código de Processo Civil, no artigo 313, inciso 1º, artigo 687, artigo 692, e eu remeto vocês então para o estudo do direito processual civil, porque as regras são as mesmas. E no que diz respeito aos empregadores, nós devemos entender o tema da sucessão trabalhista, que está prevista lá no estudo do empregador do direito material do trabalho, no artigo 10 e no artigo 448, onde lá se enfatizam as responsabilidades. E aqui se enfatiza apenas a mudança da posição processual do sucessor pelo sucedido. Então, esse é um tema que nós não vamos desenvolver, porque ele está desenvolvido já, tanto no direito processual civil, da parte do reclamante, quanto do direito material do trabalho, na parte do reclamado, quando se estuda o artigo 10, em conjunto com o artigo 448. Eu quero agora enfatizar uma outra questão do tema das partes e procuradores, que é a conduta das partes no processo. Os deveres que as partes e todos os que participam do processo, ou seja, todos os sujeitos processuais, têm em relação à atividade processual. Existe um princípio norteador, que é o princípio da boa-fé, que está lá no artigo 5º, no artigo 322, no parágrafo 2º, no artigo 489 do CPC, ao princípio da probidade processual no artigo 77, deveres das partes no artigo 77 e 78, e advogados também sendo regidos por esse dispositivo, e aí eu remeto vocês para o caso do Estatuto da Ordem dos Advogados, que também responsabiliza o advogado por atos que são atentatórios à dignidade da justiça, por violação do princípio da boa-fé. Eu mesmo, pessoalmente, já tive situações de representação desses advogados por inépcia profissional, por litigância temerária, lides temerárias, situações que são violadoras da ética profissional do advogado e que entram também no conceito de violação do princípio da probidade processual, com consequências, portanto, tanto no direito processual civil aplicável ao processo do trabalho, como com consequências de ordem disciplinar com base no Estatuto dos Advogados. E a litigância de má-fé, ela está bem definida no Código de Processo Civil, no artigo 79. E diz o artigo 79 aqui até uma consequência da litigância, que responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente. As hipóteses de litigância elas estão no artigo 80, o valor da multa está no artigo 81. Esses artigos devem ser lidos, eu não vou dar essa ênfase aqui, porque é um tema de processo civil aplicável ao processo trabalhista. E aqui eu quero também fazer uma menção mais específica a um tema novo no processo civil e também no processo trabalhista, que é o assédio processual. O assédio processual ele está definido como reiteração de atos praticados por uma parte com o intuito de humilhar ou desestimular a outra mediante utilização de artifícios aparentemente válidos, mas que visam de forma dissimulada, deixa eu corrigir aqui, aproveitar e fazer a correção, de forma dissimulada, a obtenção de vantagem de ordem processual. Pense então naqueles expedientes que muitos profissionais utilizam de procrastinação, incidentes processuais reiterados do reclamado com o propósito de procrastinar o andamento do feito com o objetivo de pressionar o reclamante a celebrar acordo que lhe é altamente desvantajoso, depois eu corrijo. Então veja, toda a chicana processual, ela passa agora a ser reconhecida como um ato ilícito que pode ser entendido como passível de uma reparação por danos processuais. A recusa reiterada do reclamado em receber notificação inicial em procedimento sumaríssimo, objetivando impedir o acesso ao trabalhador à justiça, e o ajuizamento de diversas ações com o mesmo empregador, contra o mesmo empregador, com o objetivo de dificultar
maliciosamente o seu direito de ampla defesa. Então veja que o assédio pode ser praticado tanto pelo empregado quanto pelo empregador. Esses são os temas que eu gostaria então de enfatizar. Encerramos essa aula, mas não sem antes eu fazer uma menção a uma leitura que vocês devem fazer. Eu estou aqui abrindo, né, o livro na forma digital. Vocês receberam um e-mail, na verdade uma mensagem de WhatsApp que eu encaminhei para vários representantes com o tutorial, né, em PDF de como acessar a biblioteca digital da universidade. E nessa biblioteca digital vocês têm acesso, então, a biblioteca se chama Minha Biblioteca e vocês terão acesso a diversos livros. Eu, então, estou utilizando, né, como referência do nosso curso, eu tenho outros livros, mas esse é o livro que guia nosso curso, que é base para o nosso curso, que é o livro do professor Carlos Henrique Bezerra Leite, Curso de Direito Processual do Trabalho. Eu estou na edição 2019. E aqui, o acesso, né, à leitura é muito tranquilo, muito bom. E aqui eu quero mostrar, né, que nós estamos falando de partes e procuradores. Então vejam, vamos ver aqui se eu consigo acessar. É para entrar, né? Página 530. Está indo. Estou com muitos links abertos aqui. Internet nessa época, nessa hora da noite, ela é bem congestionada. Eu acho que minhas filhas também estão utilizando a internet, a minha esposa também está utilizando a internet, e aí vocês sabem como é. Aqui vocês têm o subtítulo, né? Sujeitos do processo, sujeitos da lide, partes, lides consórcio, capacidade de ser parte, capacidade processual, capacidade postulatória, representação, substituição. Vejam que os subtítulos eles seguem o roteiro da nossa própria aula. Está lendo aqui? Está um pouco devagar, eu não quero tirar esses links daqui, porque eu preciso deles ainda para trabalhar hoje. Mas vocês têm, então, nesse livro, uma referência para trabalharem, né, para se basearem, né, nos estudos, no aprofundamento desse tema. Chegou aqui, né, capítulo 10, partes procuradores, e aí nós temos o livro digital. O acesso ao livro é bem mais rápido do que foi agora, tá certo? Outra coisa que eu quero lembrá-los é de que nós temos um e-mail, ricardobarbosa.plantaodeduvidas@gmail.com. Já foi encaminhado para vocês no vídeo de apresentação. E esse será, então, a nossa dinâmica de aula pelas próximas semanas, até que nós tenhamos o restabelecimento da normalidade no mundo. Veja, essa situação não é uma situação criada pela escola, não é uma situação criada, né, por um problema local. Nós estamos, eu estou vindo de outra parte, do outro lado do mundo, né, convivendo com esse problema lá já há algum tempo, não nessa dimensão de hoje, e a gente pode então testemunhar que é um problema global, é um problema sem precedentes, né, pelo menos no período que nós estamos vivos, na nossa contemporaneidade. Então temos que ter paciência, resiliência, temos que cooperar, temos que ser disciplinados e vamos lembrar do seguinte, eu quero fechar aqui. Vocês não estão de férias, vocês não estão de licença, não estão com o tempo disponível para simplesmente abandonar os estudos. Os estudos devem prosseguir. Esse tempo aqui que vocês estão assistindo a minha aula, o que vocês estão ouvindo aqui da minha fala, é como se vocês estivessem me ouvindo dentro da sala de aula. É como se nós estivéssemos lá naquela sala de aula lá da universidade, né, interagindo, conversando. E aí, infelizmente, eu não posso ouvi-los aqui agora, mas eu posso receber as suas manifestações por meio dos e-mails e eu vou, então, lê-las com cuidado, com atenção, vou devolver, né, na forma de feedback, né, e também dando as minhas impressões e compartilhando com todos aquilo que for pertinente e relevante compartilhar. Tá certo? Terminamos essa aula, semana que vem vamos continuar com mais um tópico do nosso curso. Um abraço, fiquem com Deus.